Paz e graça, Pai do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Eu vos falo que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Não tem como sair deste mundo, né? Então, nós tentamos se afastar um pouco das grandes cidades, das grandes metrópoles, assim como Jesus instruiu o povo, né? Dizia, né? Aqueles que estiverem na cidade, fujam para os montes. O que estiver no monte, não voltem para a cidade. Então a gente sabe que onde há muita aglomeração, há muito mais iniquidade, pecado e, enfim, aquela grande, como se diz, conflito. Há um grande conflito no meio do mundo. Há um grande conflito da humanidade, buscando o seu, digamos assim, o seu holofote, o seu dinheiro. E a grande briga, o grande conflito que aí está, na verdade é por causa do Deus Mamon, o dinheiro, a divisão. Começou lá com Caim e Abel e vai terminar desse jeito, só que mais intensificado, ok? Então o que eu quero deixar para você nesse vídeo, meu querido e amado irmão, é suportar as provações que o cristão passa, o que você venha passar, o que você esteja passando, ou o que você passará no caso. Então, meus queridos, na verdade, as escrituras nos ensinam que o final dos tempos seriam trabalhosos, perseguição, entendeu? Observe você que Jesus, lá no passado, Jesus pregando a mensagem, falando do reino dos céus, ensinando, ele chega a dizer em parábolas, ele chega a falar em parábolas, por quê? Porque naquele tempo, o sistema, no caso, o sistema que era monárquico, era o sistema da monarquia, naquele tempo, eles já perseguiam Jesus, porque Jesus citava o reino dos céus e se declarava que ele era rei dos reis e senhor dos senhores, e ele é o filho de Deus, e ele é Deus, estava junto com o Pai na criação. Então tudo que ele falava era verdade, mas o sistema não aceitava. Então, devido o poder, no caso, dos homens buscar o poder, em ser melhor, mais rico, mais poderoso, ter autoridade sobre os outros, então essa coisa já existia. E então eles perseguiam Jesus. Então Jesus dizia que era rei dos reis, senhor dos senhores, mas só que eles não compreendiam. E eles se sentiram ameaçados. Opa, tá vindo um aí que... Só que eles tinham dinheiro, tinham poder, tinha a justiça, digamos, do reino ali ao seu lado, eles mandavam, eles eram senhores daquele tempo da população. Então quando eles ouviram isso, se sentiram ameaçados. Opa, quem é esse que não tem nada, anda para baixo para cima, ele vai tomar nosso poder, que é rei dos reis, que é senhor, e tá aí, ó, não tem nem uma jumenta para andar, não tem nada, anda de sandálias, roupa simples, quem é esse? Então já começou a perseguição, e Jesus então já começava diante daqueles religiosos fariseus da época, que estavam envolvidos com a monarquia, com a política, digamos assim, para você entender. Eles já começaram a tramar contra Jesus, para querer tirar Jesus, digamos, do seu caminho, do seu pleito, e eles começaram então a perseguir Jesus. E Jesus, como é Deus, Filho de Deus, sábio, poderoso, ele começou a falar em parábolas, porque tinha coisas que ele não podia falar diretamente. Hoje, na verdade, nós vivemos assim. E Jesus então começou a pregar, em parábolas, que às vezes até mesmo os apóstolos, alguns entendiam, mas a maioria também não. Ele fala assim, mas por que falar por parábolas? E daí Jesus explicava para eles. Então, Jesus nunca deixou nada escondido, nada em secreto. Jesus revelava para eles e mostrava para eles. Da mesma forma hoje, nós também vivemos dessa forma. Hoje, na era de 2024, temos que falar em parábolas. Temos que mudar palavras. Você vê o tempo todo nas plataformas como YouTube, Facebook, você tem que mudar as palavras, porque senão você é cancelado, você é cerceado, o teu vídeo é deletado, você é considerado como antidemocrático, você é considerado como aquele que é precursor do discurso de ódio, quando você fala a verdade. Porque na verdade, a verdade nesse mundo se tornou mentira. E a mentira se tornou a verdade. Então nós vivemos
os final dos tempos, o fim dos dias, o qual está relatado nas Escrituras. Então, meus amados, devemos compreender que o Senhor já nos revelou, já nos mostrou e que nada vai mudar. A realidade é que nós vamos continuar vivendo esse tempo que está acontecendo com maior intensificação para que se cumpra as Escrituras. Eu digo a você, não desanime, mas se estruture na palavra. Nós temos anjos que acampam ao nosso redor no mandato de Deus, no mandato de Jesus, porque ele tem essa promessa que os anjos do Senhor se acampariam ao redor daqueles que temem e guardam a sua palavra. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Cremos pela fé na Escritura que diz isso para nós. Então eu quero que você acredite na palavra, creia no Senhor. Não acredite no que eu estou falando, mas vá lá nas Escrituras, leia e ore em secreto. Deus está te ouvindo. Deus é Espírito. Deus não pode ser visto por homem nenhum. Homem nenhum viu a Deus e homem nenhum verá nesta carne. Mas o dia que nós tivermos falecido, o dia que Jesus nos ressuscitar e nos der um corpo glorificado, semelhante ao dele, igual ao dos anjos, então nós veremos ele como ele é, porque aí teremos um corpo não pecaminoso. Porque se Jesus aparecesse para nós cairíamos duro aqui, depende da forma que ele aparecesse. Quando ele apareceu para Paulo caiu, o cavalo caiu, ele ficou cego, só da glória. Imagine a presença totalmente do Senhor. O próprio Deus disse para Moisés que homem nenhum viu ele, e homem nenhum poderia ver. Se vesse ele, se chegasse a ver, este então morreria. Tão grande é a glória e o poder de Deus. Entendeu? Eu até imagino assim, a presença de Deus nítida na presença de um ser humano. Eu acho que, na minha visão, acho que se desintegra como se fosse explodir uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica. A pessoa some, vira pó. É assim que eu acredito, de tão grande e poderoso que é o Senhor, de tanta santidade que é nele. Entendeu? E nós, como somos pecadores, carne e pó, não resistiríamos. Então, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, como Jesus ensinou a samaritana. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Qual é essa verdade? Em Jesus. O que Jesus nos transmitiu, nos passou, ele diz: tudo que eu passo para vocês é que o Pai mandou trazer para vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Quer dizer, Jesus estava representando ali o verbo que se fez carne, representando a Deus, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, entendeu? Então nós vivemos por fé, nós não o vemos, mas acreditamos na palavra. Igual eu digo sempre, até faço uma analogia, uma comparação, que nós temos uma Constituição. Nós não andamos com a Constituição nossa brasileira debaixo do braço, mas nós sabemos o que pode acontecer conosco em todos os sentidos. Nós sabemos dos nossos direitos que são violados, mas nós sabemos também das leis que ali estão da justiça, que quando nós cometemos, lá tem um agente, o meirinho, o agente, a polícia, que vai vir, vai investigar e vai prender, vai levar até a prisão, se cometemos algum ilícito, ok? Continuando, tive um probleminha aqui, irmãos, mas continuando, ok? E dentro dessa palavra, meus irmãos, que eu estou trazendo para vocês, de perseguição, de tantas dificuldades que nós passamos aqui na Terra, elas são legítimas de passarmos, porque nós estamos no mundo caído, no mundo que está programado para a destruição, o qual diz a palavra que está reservado para o dia do grande fogo. Então, nessa consciência de que nós aprendemos pela palavra, que alguns ainda pregam avivamento, o mundo maravilhoso, isso é mentira, isso é engano de Satanás, que traz essa narrativa não pregando a verdade, que haverá o fim e que na escatologia o final dos tempos será terríveis. Serão terríveis os dias finais. É o que diz a Escritura. Jesus mesmo diz que o final dos tempos haverá tão grande aflição como nunca houve desde a fundação do mundo. Só que as pessoas não gostam de pregar isso. Eles não gostam de ensinar a verdade. Pode ter certeza que a palavra diz, e quando a palavra diz ela é verdade, e a palavra diz que Noé foi um pregador e pregou por 120 anos.
ele trabalhando e construindo aquela arca para a preparação para o grande dilúvio. Eu tenho certeza que ele pregava: olha, vai ser assim, vai acontecer assim, Deus falou que vai fazer isto ou aquilo, e esse mundo vai ser destruído. Só que as pessoas zombavam, não davam crédito naquilo que ele pregava. Então não é diferente nos dias de hoje, entendeu? Nós podemos sim pregar o evangelho, a boa nova da cura, os sinais seguirão aqueles que crêem, isso é normal. Elas vão seguir, as curas, os milagres, as maravilhas, vai acontecer, entendeu? Isso está dentro do contexto da história e da vida dos cristãos, dos crentes. Vai haver curas e milagres e maravilhas, mas isso não é a primazia do evangelho. A primazia do evangelho, a primeira coisa a se fazer é: arrependei-vos, porque é chegado-vos o reino dos céus. Então nós devemos pregar o que? Arrependimento. É o que eu devo fazer, é o que você deve fazer. Ensinar as pessoas do reino futuro, do reino que já veio, que nós devemos tomar posse intermédio da palavra e da obediência do evangelho, daquilo que Jesus ensinou. Porém, nesse final dos tempos, como eu estava dizendo a vocês, nós vivemos um tempo ruim, o tempo do fim, o tempo da perseguição, porque somos perseguidos em todos os sentidos. Hoje, como eu estava dizendo no princípio dessa fala, você tem que mudar o modo de falar. Hoje você vai falar sobre os coloridos, tem que falar pela escritura, ainda tem que falar num termo mais, como se diz, menos agressivo, segundo os ouvidos deles, segundo o olhar deles, o analisar deles. Então nós falamos aqui do colorido que são os sodomitas, no caso que está escrito que os efeminados, no caso, não herdarão o reino dos céus, porque Deus os entregou um sentimento perverso para que se desonrasse seus corpos entre si. Por quê? Porque amaram mais a criatura do que o Criador. Criaram imagem de escultura, de répteis, de homens, e adoraram esse tipo de coisa. E abandonaram o Criador. Por isso Deus os entregou um sentimento perverso. Quem são esses? Esses são os efeminados. Esses são os sodomitas. O qual você não pode falar literalmente, diretamente, mas tem que falar em parábolas, em figuras, em outros termos, para que você não venha ser cancelado o seu vídeo, para que você não venha ser cancelado e dizer que você tem um discurso de ódio. Porque quando você prega a lei de Deus, ela está acima de todas as coisas, até mesmo de toda a criação, é as leis dele. Ela está acima da lei dos homens. E ele diz que isso é um crime, que isso é um pecado, isso é um pecado, isso é um crime. E Deus não vai deixar de julgar essas pessoas que distorcem a sua mensagem, que distorcem as suas leis, que faz do amargo doce e do doce amargo. Entendeu? Deus não vai ter por inocente nem mesmo uma criança, quanto mais os homens, quanto mais aqueles que dizem ser magistrados, ser escrivão da lei. Quanto mais uma nação, um país ou até mesmo todo mundo numa só ordem internacional. Deus não vai ter por inocente. Deus não tem por inocente. Até mesmo uma criança terá esses. Jamais. Então, meus queridos, eu, nós, a Igreja de Cristo, os crentes têm que estar preparados para a chegada desse tempo do fim, para a vinda do anticristo, das leis que estão sendo mudadas, de tudo que está acontecendo. E isso não trazer a você desespero, pânico, não, mas sim ter alegria. Porque a palavra diz assim: bem-aventurados são aqueles que amam a volta de Jesus. Bem alegres são aqueles que amam, que têm esperança, que crê, que está esperando a volta de Jesus. Ou bem-aventurado aquele que está e vai partir, dormir, no caso o da carne voltar ao pó, confiando no Senhor, no sangue de Cristo, no nome de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Entendeu? Bem-aventurado, bem alegres são esses. Então eu vejo dentro dessa palavra que nós não devemos temer por aqueles que matam, por aqueles que roubam, por aqueles que fazem o que fazem com a humanidade. Porque o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai está no controle de tudo e de todos. Ele dá vida, Ele tira a vida. É Ele que rege todas as coisas.
o temporal, a chuva, a tempestade, o sol, o frio, o calor, o vento, enfim, todas as coisas estão no controle de Deus. Então eu digo a você, não se preocupe, não se desespere, mas confie no Senhor. Eu gosto muito daquele salmo, Salmo 37, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é assim que diz a palavra? Ele tudo fará, é ele. Então, só que você tem que entregar nas mãos dele. Entrega teu caminho ao Senhor. Você tem que entregar a ele, crer nele, obedecer a ele, viver nele. E você vai ver que mesmo que venham as lutas, as dificuldades, as guerras, as situações difíceis, Deus estará na frente, enviando os seus anjos. Como eu disse também no princípio da sua palavra, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus, que vive na palavra de Deus, na obediência dos seus ensinos. A Bíblia diz isso, os anjos acampam e guardam. Então ele vai te guardar, segundo a sua promessa, porque ele é Deus fiel e verdadeiro. Se você confessa e você obedece a palavra que está no seu coração, que foi recebida, então você vai ter esse benefício do Senhor, essa misericórdia do Senhor sobre a sua vida, a vida dos seus familiares, filhos, esposa, amigos até então. Então, meu querido, não tenha medo, mas leve a mensagem, pregue a mensagem do arrependimento, mostre céu e inferno, mostre entre a verdade e a mentira, corrija e discipline aqueles que for necessário disciplinar. Até então eu estava conversando com o irmão, vindo num carro esses dias, eu estava falando sobre nós não ser co-participante daqueles que se diz ser irmãos e cometem coisas terríveis. Ele disse: não, irmão, nós não podemos fazer isso, nós temos que amar, nós temos que perdoar. Eu falei: irmão, tudo isso é legítimo, mas a palavra ensina muito bem claro, e é o que está cheio na sociedade. Eu falei para ele: se aquele que se diz ser irmão for devasso, mentiroso, idólatra, beberrão, fornicador, mentiroso, ladrão, a palavra diz, se esse diz ser irmão e faz essas coisas, com o tal ainda nem comais. Como que o irmão diz que nós não devemos julgar? É claro que nós não devemos julgar segundo a aparência dos homens, mas devemos julgar segundo a reta justiça de Deus e pela sua palavra. Julgar entre os irmãos é decente isso que o irmão faça? Roube, engane, prostitua-se, cometa idolatria, cometa esse pecado de idolatria, fornicação, e ele se diz ser irmão, é um pregador, é um pastor, está tudo certo? Não. Tirai esse iníquo do meio de vós. Diz a palavra que havia naquele tempo aqueles que cometiam o quê? Um incesto. O filho possuía a mulher do seu pai. Coisa que nem a sociedade naquele tempo aceitava, eles estavam aceitando. Eles diziam: tirai esse iníquo do meio de vós. Então não devemos, em nome do amor, o amor humano, o amor falso, nós acobertarmos tanto pecado, tanta imundícia dentro da igreja do Senhor. Ou por isso e disso que eu me afastei do sistema religioso, de eu ver tanta abominação. Pastores em adultério, só pensando no holofote, no dinheiro, na grana, em criar império, construir igreja, enquanto que eu via irmãos passando necessidade. Irmãos que não eram assistidos pela igreja. Qual igreja? Essa da placa. E nem por aqueles que se diziam ser irmão, porque também estavam contaminados com a ideologia daquele pastor, em crescer, construir igreja e império, e quanto mais vem, mais quer. Eu sei, vivi isto. E quanto que o amor verdadeiro tinha se esfriado, tinha sido abandonado. Então, meus irmãos, nós não devemos olhar nesse termo de generalizar todas as igrejas. Eu não estou dizendo que são todas, mas o sistema ele vai caminhando para a reta final e vai chegar o dia que eles vão apostatar 100%. Tem apostatado? Sim, 60%, 70%, 80%, até 90%? Tem apostatado da fé. Mas vai chegar o dia que eles vão apostatar 100%. Então virá o fim. Ok? Paz e graça, a paz do Senhor, a todos os irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?